Glória a Deus. Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo de número 25. O Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 25, verso de número 3. O Evangelho a qual escreveu São Mateus, capítulo de número 25, verso de número 3, apenas para nós meditarmos na palavra do Senhor. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Repetindo, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. O texto a qual nós pegamos por base, a qual nós pegamos por referência, está situado aqui no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 25. Quando você estuda o capítulo de número 24, quando você estuda o capítulo de número 25, os estudiosos vão dizer que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, repito, sermão profético, ao qual Jesus está se referindo à escatologia, ou seja, ao fim do mundo. Quando nós lemos, nós conseguimos entender um pouco o que vai ocorrer no final dos tempos. Pois Jesus ele chega a dizer que no final dos tempos seria como os dias de Noé. Muitos comiam, muitos bebiam, muitos se davam em casamento. Mas o que Jesus está dizendo que comer não é pecado, casar não é pecado, e dar-se em casamento também não é pecado. O que Jesus está nos alertando é que muitas pessoas vão estar mais se interessando nas coisas dessa terra, estar fazendo as coisas dessa terra, do que se importando com o final, com a vinda de Jesus Cristo. E Jesus chega a dizer que foi como no dilúvio. Quando o dilúvio chegou na terra, eles nem perceberam. Ou seja, quando o arrebatamento da igreja acontecer, muitos não vão nem perceber. Vão se passar ainda alguns momentos para que a terra perceba que a igreja foi tirada aqui da terra. Então Jesus ele está dizendo sobre a nossa vigilância. Uma frase que eu escutei certo dia que faz sentido, que diz assim: viva como Jesus fosse voltar hoje, mas viva também como ele se fosse voltar daqui a 100 anos. Ou seja, você tem que viver alerta, você tem que viver vigilante. Então quando nós pegamos o capítulo 25 de Mateus, Jesus ele vai dizer sobre 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ou seja, Jesus está dizendo sobre um casamento daquela época, um casamento judaico, a qual o homem ele fazia uma aliança com a sua futura esposa. Então ele pagava um dote, ele chegava na casa do pai dela e fazia todo aquilo que era ritual da época, e prometia para aquela sua pretendente que ele iria voltar, ele iria preparar um lugar para a sua amada, ele iria voltar para buscá-la, para levar para a casa de seu pai. Então aquela noiva, ela ficava apreensiva, ela ficava desejosa, ela não sabia que dia o seu esposo iria voltar. Então todos que olhavam para aquela mulher sabia que ela estava comprometida. E eu esse dia estava lendo sobre um autor que ele foi lá em Israel e ele via aquela festança, a noiva e as 10 virgens ao lado da noiva, e ele perguntou para aquele guia e disse: o casamento vai ser hoje. O guia olhou para ele e disse:
diz assim: ela não sabe quando o noivo irá vir. Então, para que o noivo vir, a noiva tem que estar preparada, a noiva tem que estar santa, a noiva tem que estar casta, para que o noivo venha buscá-la e levá-la para a casa de seu pai. Então Jesus, ele está ilustrando, ele está nos ensinando sobre isso, mas ele vai dizer no verso de número 3, que as loucas, elas não levaram azeite consigo. Então tem no meio da igreja louco e tem sensato, tem aquelas pessoas que ele busca, mas também tem aquelas pessoas que eles não se importam mais com a presença de Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, no nosso meio, eu digo de uma forma geral na igreja, ele está sendo esquecido. O Espírito Santo, com pesar no coração, eu falo para a igreja que é um Deus esquecido. Muitos têm esquecido o Espírito Santo, muitos não têm se importado com o Espírito Santo, muitos não têm dado o devido valor ao Espírito Santo, e que quando nós lemos a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que irá arrebatar a igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai ser arrebatada, pois Paulo, ele fala na carta aos Tessalonicenses, que é o Espírito Santo que detém o anticristo, é o Espírito Santo que ainda detém o anticristo se levantar, é o Espírito Santo que detém o mal ainda operar aqui na terra. Se você acha que o mundo está caótico, imagine quando o Espírito Santo se retirar dessa terra. E o Espírito Santo, ele está sendo esquecido. Sem o Espírito Santo não havia humanidade, pois o Espírito Santo participou da criação do mundo. O Espírito Santo que habita dentro do homem, como Paulo, ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito Santo que testifica com o próprio Deus que nós somos filhos dele. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que te dá alegria. É o Espírito Santo que te coloca de pé. É o Espírito Santo que te usa. É o Espírito Santo que te capacita. É o Espírito Santo que dá a salvação para o homem. É o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Forte, Deus. Mas ele está sendo esquecido. Ele está sendo menosprezado. Pois muitas das vezes nós oramos, Deus nos dá dom, mas quem dá os dons é o Espírito Santo. Os dons são do Espírito Santo. Verdade, Jesus da glória. E essas loucas aqui, o texto vai dizer categoricamente que elas não levaram azeite consigo. O azeite simboliza o Espírito Santo. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Pai Nosso, nós não prestamos atenção em várias palavras, quando Jesus fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas das vezes nós não refletimos nessa frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque se Deus nos dar o pão da semana, nós deixamos de buscar o Espírito Santo. Se Deus te dá o pão da manhã, amanhã você não aparece aqui. Se Deus te dá o pão de domingo, domingo você não vem. Domingo você não aparece. É por isso que Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a busca tem que ser diária. A busca tem que ser constante. E nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que se humilhar pelo Espírito Santo para que Ele venha nos usar mais. Nós temos que respeitar, ter temor ao Espírito Santo. Aleluia.
Obrigado, Jesus. E essas loucas pensaram Deus. que só um pouco iria livrar elas, que só um pouquinho iria salvar elas, que só 10 minutinhos, que só uma vez por semana, que só 3 vezes no mês iria salvar elas. Pelo contrário, faltou azeite, faltou a presença do Espírito Santo. E quando falta a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos dar de cara na porta, nós vamos ser humilhados, nós vamos ter que voltar no começo, nós vamos ter que retroceder mais uma vez, porque falta o Espírito Santo. Nos falta a presença do Espírito Santo constantemente nas nossas vidas. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Porque aquelas loucas olham para a outra e dizem: dai-me do seu azeite. Ou seja, ela estava pedindo: me dá a sua presença. Compartilha comigo a sua presença. Dá um pouquinho da sua presença para mim. As prudentes olhavam e diziam: não posso. Porque quem busca a presença é individual. A intimidade com Deus é individual. É você que tem que buscar a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É você que tem que buscá-lo mais e mais na sua vida. Louvado seja Deus. É como foi levado aqui: deixa eu te usar para curar, para salvar. Mas para isso você tem que ter o Espírito Santo. Você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer muitas coisas, mas sem o Espírito Santo não vai acontecer nada. De tanto Sansão pecar um dia, ele se levantou e disse: eu vou mais uma vez pelejar. Mas o texto diz: o Espírito se retirou dele. E quando o Espírito Santo se retira, você cai. Você fica cego. Você é zombado. Mas quando você se humilha na presença do Espírito Santo e pede mais uma chance, o Espírito Santo é misericordioso e te dá uma nova chance. Deus de misericórdia, aleluia. Te agradeço, Jesus, pela tua misericórdia conosco. Davi, ao pecar, ele disse: retire tudo de mim, mas menos o teu Espírito Santo. Pois Davi sabia que o Espírito Santo que iria alegrá-lo nos dias difíceis. É o Espírito Santo que iria levantá-lo quando ele caísse. É por isso que Davi disse: me tire tudo, me tire reinos, me tire coisas materiais, mas não me tire a presença do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que vai te dar a salvação. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo eu só prego conhecimento, eu só prego palavras difíceis, mas não tem vidas sendo renovadas, não tem vidas sendo tocadas. O pecador não se arrepende, o louvor não flui, a pregação não sai do lugar, porque nos falta o Espírito Santo, porque nos falta a presença do Espírito Santo. E nós achamos que um pouquinho é o suficiente. Mas Paulo fala aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Buscar
E muitas igrejas o Espírito Santo já saiu e o povo nem se tocou. O povo nem percebeu que o Espírito Santo saiu de algumas igrejas. Nem se ligaram. Tem pessoas que o Espírito Santo já saiu dele e ele nem se importa. Ele não liga. É como aquela mulher que perdeu a dracma perdida. Ela perdeu a dracma dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aquela mulher perdeu a intimidade dentro da própria igreja. Ela perdeu a intimidade dentro do seu habitat normal. Quantos não têm perdido a intimidade com o Espírito Santo? E aquela mulher, ela pega uma lâmpada e uma vassoura. Mas sabe o que nos chama a atenção? É que ninguém varre uma casa limpa. Você tem que varrer uma casa que está suja. Então a vassoura é para limpar tudo aquilo que está sujo dentro de você. E a luz é para enxergar os cantos a qual você não enxerga, a qual você não se atenta. E essa sujeira que é o pecado está tirando o Espírito Santo de dentro de nós. Pois o Espírito Santo, ele só habita em casa limpa. O Espírito Santo só habita em pessoas puras, em pessoas santas. Se a casa estiver suja, o Espírito Santo, ele vai sair de nós, ele vai nos abandonar. Mas quando nós pegamos a vassoura, quando nós pegamos a lâmpada, que é a palavra que limpa, é a palavra que transforma. Quando nós pegamos isso e nós varremos, nós tiramos toda a sujeira, todo o sentimento, todo o orgulho, todo o pecado. E quando nós encontramos novamente, quando nós resgatamos novamente a presença do Espírito Santo, nós começamos a se alegrar juntamente com os nossos irmãos. Deus é bom, aleluia. É por isso que aquela mulher, quando ela recupera aquela dracma, quando ela recupera a presença do Espírito Santo, ela começa a se alegrar juntamente com os irmãos. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas para ter união tem que ter o Espírito Santo. Para ter renovo tem que ter o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Para ter batismo tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem absolutamente nada. O Espírito Santo tem sido um Deus esquecido. Tem sido um Deus menosprezado. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Deus. O Espírito Santo é bom. Pois o único pecado que não é perdoado é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eita glória. É o único pecado que não é perdoado. Pois o Espírito Santo é o único que pode te convencer do pecado. Aleluia. É o Espírito Santo que te convence quando você peca. É o Espírito Santo que fala ao seu coração e você começa a se sentir pesado, começa a se sentir triste quando você peca. É o Espírito Santo falando ao seu coração, tratando ao seu espírito, dizendo: eu não me agradei disso, eu não estou feliz com isso. Pois Paulo fala aos Efésios para nós não entristecermos o Espírito Santo. Pois quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. E essas virgens loucas, elas pensaram que iriam chegar sem o Espírito Santo. E quando elas chegaram, elas disseram:
Abra-nos. Abra-nos a porta. E quem tem o Espírito Santo, Jesus não conhece. Quem não tem o Espírito Santo dentro dele, Jesus não reconhece. Eu creio, Deus. Quem não tem o brilho do Espírito Santo na face, Eu creio, na vida, Jesus. no jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de Eu viver, creio, Jesus. Jesus não conhece. Eu creio, Deus. É o Espírito Santo. Eu creio, Jesus. Muitas das vezes nós falamos tanto do Espírito Santo, mas nós não conhecemos o Espírito Santo. Eu creio, Jesus. Nós falamos, pregamos, dizemos, mas muitas das vezes nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Verdade, Jesus. Fala, Deus. Aleluia. E é o Espírito Santo que nos ajuda. Te agradeço, Jesus. Te É o Espírito agradeço. Santo, irmãos, que nos dá força para nós Glória a caminharmos. Jesus. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que muitas das vezes nós pensamos em desistir, mas é o Espírito Santo que diz: tenta mais uma vez, vai mais uma vez, não desiste. É o Espírito Santo que fala Não com tem você. palavra, meu Deus, para agradecer. Aleluia. É o Espírito Santo que te usa. Muitas das vezes Jesus. você fala as coisas numa palavra, num louvor. É o Espírito Santo que está testificando ao seu coração. É Ele. É Ele que atua no meio da igreja. Aleluia, Deus. É Ele que trabalha no meio da igreja. É o Espírito Santo. Aleluias. Então nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que reverenciar o Espírito Santo e não se esquecer dele. Não se esqueça do Espírito Santo. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo e mais Eis-me ninguém. aqui, Deus. Aleluia. Espírito Santo, um Deus esquecido. Eis-me aqui. Um Deus que tem sido Envia-me a mim, esquecido meu Santo Espírito. Aleluia. no meio das Jesus, igrejas. glória. Glória a Um Jesus. Deus Envia-me a mim, ó Deus. a qual muitos já não se ouvem falar mais. Teu Santo Espírito. Espírito Santo. Vai que eu venha alcançar a salvação. Mas o Espírito Santo, Ele é Retire, Deus. Deus. É o Espírito Santo que separou Retire, Deus Santo. Barnabé e Paulo. É o Espírito Santo que trabalha na obra missionária. Pois foi o Espírito Santo que usou Paulo, usou Pedro, usou Barnabé, usou Silas. É o Espírito Santo que atua em nós. Eis-me aqui. Então nós temos que buscar o Espírito Santo. Não retire de Não mim. sejais como essas 5 loucas que pensaram que um pouquinho só já é o suficiente. Mas que nós venhamos ser Não afasta de mim tua constantes, insistentes, buscando os dons espirituais, buscando cada vez mais ser ousados, sábios na presença de Deus. E você possa ficar com essa palavra: Espírito Santo, é Ele que te capacita, é Ele que te consola, é Ele que está ao seu lado, é Ele que habita dentro de você. Amém? Que você possa aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Busque ao Espírito Santo.